Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina! Bom dia, cidade maravilhosa! Londrina que cada vez mais me chega a satisfação, cada vez mais me chega informação, cada vez mais me chegam pedidos dizendo o seguinte: Marcão, existem tantas coisas boas que acontecem na cidade de Londrina. Todo sábado você reúne bons profissionais, você reúne curiosidades, você reúne os eventos e você fala sobre a cidade. Perfeito, é para isso mesmo. Um meio de comunicação como o nosso, aqui na 91,7, tem o propósito, obviamente, de informar todos os nossos ouvintes e também pelo canal do YouTube, nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo. Mas é uma cidade também que precisa se cuidar. Nós falamos sobre os grandes eventos, a gente fala que o circo está na cidade, que as grandes festas passam pela cidade, os grandes eventos estão acontecendo cada vez mais, os itinerantes passam por Londrina, grandes shows passam pela cidade e a cidade fica empolvorosa. Mas também nós temos datas ocasionais, temos datas importantes e momentos que a gente precisa parar e falar, é verdade, a gente precisa dar um tempo nisso tudo para a gente pensar na gente. E quando chega novembro, é assim, passa o ano todinho e a gente vai levando meio com a barriga, como diziam os avós, né? Vai levando com a barriga, vai levando com a barriga, né? E lá na frente, às vezes acontece um problema. E por falar em problema, nós estamos no Novembro Azul. O Novembro Azul é extremamente importante para todo mundo, mas principalmente para os homens. Amigos, nós temos que nos cuidar. Mulheres, os homens são descuidados, a gente empurra com a barriga. A gente deixa o troço levar lá na frente, a gente acaba ficando meio arrependido, dizendo, meu Deus, eu devia ter me cuidado, né? Eu devia ter ido no meu médico. O que é esse tal de Novembro Azul que todo mundo agora comenta? É uma data muito especial que a gente tem que tomar conta da nossa saúde, não apenas da próstata, não apenas urológica, mas no corpo como um todo. E por isso que eu trago aqui 2 especialistas em urologista. Eles são urologistas, mas eles são especialistas também em entender, principalmente nós homens, porque nós temos um comportamento meio largado. No fundo, é uma grande verdade. Não é? Eu só descobri as coisas que, infelizmente, eu tive que curar em mim porque eu não fiz isso com a idade mais novo. Porque, de repente, a gente não entende o corpo e o corpo dá sinais para a gente. Não é? Por isso que eu estou reunindo aqui o Dr. Ricardo Brandina, urologista, pioneiro em cirurgia robótica. Esse sujeito já vem de uma família em que o pai já foi pioneiro. Bom dia, doutor Ricardo. Seu pai também foi aquele sujeito que há muitos anos atrás também se inquietou e correu atrás do ineditismo. E aí você, filho, seguiu o mesmo caminho, só que de uma forma um pouco mais diferente, né? A cirurgia robótica, eu lembro da gente conversar 2, 3, 4 anos atrás, era uma novidade e hoje é uma realidade. Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos os ouvintes. E é isso mesmo. Meu pai foi pioneiro em transplante de rim, né, na década de 70, 80, e ele foi minha grande referência, né? Ele fez algo inédito na época, fez Londrina, colocou Londrina no mapa da medicina do Brasil. Londrina foi a primeira cidade do Paraná a fazer um transplante de rim e isso sempre me marcou. Né? Isso marcou época também, né? Sim. Porque era difícil naquela época, né? Na verdade, imagina naquela época, quer dizer, transplante de rim estava no início, né? Bem no início, no começo. Ele estava na equipe do primeiro transplante de rim do Brasil em São Paulo. Depois, a pedido do Dr. Dacêncio Garcia, ele veio a Londrina, no começo da UEL, né? E ali ele começou a montar a equipe para poder fazer. Naquela época, você imagina, naquela época a infraestrutura que Londrina tinha, Londrina as estradas eram de barro ainda. Então, assim, mas não centro cirúrgico? Você vê a foto, você não acredita que foi feito um transplante naquela época, né? E ele falava, depois, antes dele falecer, ele falou para mim que ele tinha muito medo, porque se desse errado, por algum motivo, por estrutura errada, quer dizer, isso poderia ser algo ruim para ele, né? Fazer o normal já era difícil. Sim. Não é? Porque tem uma época que Londrina acabava a luz e acabava a luz do hospital. Não estou brincando, é real. Você vê, acabava a água. Não é? Nós estamos falando dos primórdios. Né? O seu pai já não passou por essa época. Mas já não era fácil, né? Sim, mas aí que vem, isso não foi feito de uma hora para outra.
Ele fez todo um treino, ele fez toda a carreira em São Paulo, na maior faculdade do país, na USP. E quando ele quis fazer em Londrina, ele não quis fazer de um dia para o outro, né? Ele demorou mais de um ano para estruturar o hospital, ele treinar a equipe, foi fora do Brasil comprar material, o hospital dava dinheiro para ele buscar o material para trazer para Londrina, e trouxe foi pessoas... Planejado. Quer dizer, perto da equipe da nefrologia também, o Dr. Mocelin, que veio também de uma faculdade fora do país. Enfim, é uma equipe, foi muito bem estruturado, foi muito bem, com mínimos detalhes. Foi bem pensado, né? É lógico, a segurança do paciente, né? Foi bem pensado. Você falou que seu pai também foi para fora do país. O que te levou para fora do país foi isso também, né? Você já tinha o exemplo do seu pai, falou, filho, o Brasil logo se torna referência, não adianta a gente achar só o americano, só o alemão, só o japonês, tem coisa boa, e a gente tem também no Brasil, sim. Mas alguns anos atrás, não. Alguns anos atrás você teve que se especializar, você saiu e morou um tempo fora, né? Então, assim, Londrina, sempre, como eu falei, foi sempre referência especificamente na urologia, foi referência no Brasil. E Londrina foi um pioneiro, a urologia de Londrina foi pioneira na parte de laparoscopia, que laparoscopia é aquela técnica pouco invasiva. Então, a gente fazia um corte grande, faz pequenas incisões, pequenos furinhos e opera por pequenos furinhos, né? Só que é uma técnica um pouco mais difícil. Lá atrás, quando eu estava acabando minha residência em 2008, eu já tinha lá para a cirurgia minimamente invasiva com um objetivo, eu sabia que aquilo era o futuro. E quando eu fui a primeira vez aos Estados Unidos em 2008, e eu tive o primeiro contato com o robô, no Brasil isso nem existia ainda, ali eu já enxerguei ali lá atrás que esse é o futuro, quer dizer, não tinha como voltar. Tem como voltar, né? Não, e lógico, naquela época as pessoas tinham muito ainda... tinha muita gente que não acreditava, que talvez né, não ia dar certo, como a laparoscopia teve no começo. Também, né? Também teve. Muita gente criticou a laparoscopia no começo. Para que fazer isso? Furinhos pequenos. Só que antigamente, para fazer uma cirurgia para câncer de próstata, a gente fazia incisões enormes. Então, no processo de curar o paciente, a gente machucava muito. O paciente ficava internado vários dias, o dia demorava para voltar para a atividade normal, muita complicação, perda de qualidade de vida. E hoje a gente consegue fazer a mesma cirurgia com assim, quase nada de complicação, com uma recuperação boa. E a plataforma robótica, eu via lá atrás nisso. E aí foi quase uma saga, né? Assim, de 2008 até agora, para poder transformar em realidade hoje a cirurgia robótica na região. Porque é o seguinte, Brandina, vai, olha, treina, na verdade, traz e não pode dar errado, nenhum. Porque senão também não encaixa o processo todo. Treina muito, né? Trabalha muito. É o mesmo plano, como eu citei, do meu pai, por exemplo. Exatamente. Então, assim, para fazer isso, a gente tem que se dedicar, tem que abrir mão de uma série de coisas, família tem que apoiar. Então, quando eu não fui sozinho, fui com a esposa, com o filho, abri mão de um monte de coisas. Enfim, parte financeira também você esquece, porque você tem que... O meu foco era praticamente cirurgia robótica, né? E eu acreditava muito, apesar de muita gente me criticar. Falava, não, o Brasil não é uma tecnologia cara, isso não vai ser acessível para todos os pacientes. Eu enxergava aquilo como algo que a gente tinha que trazer. Então a gente tem que primeiro, hoje, até no simpósio que teve hoje cedo, acho que a mensagem para um programa de sucesso, para que os médicos façam cirurgia robótica, o médico primeiro tem que acreditar. Então, se eu acredito que aquilo é uma tecnologia boa, eu vou conseguir convencer o paciente que aquilo é uma coisa boa. Porque se o médico não acredita, como é que ele vai passar para o paciente, né, essa informação? Então, o médico primeiro tem que acreditar, a equipe tem que acreditar. Aí eu acho que você consegue convencer o paciente e nenhuma tecnologia vai para frente se o paciente não tiver o benefício. Exato. Não existe. Você pode fazer marketing, o que você quiser. O maior marketing que tem qualquer tecnologia nova ou qualquer técnica nova é o paciente. O paciente, a gente vê os resultados bons, né, e é o que a gente fica mais feliz. O paciente estando feliz, a gente fica feliz também. Muito bem. Felipe Cassuia. Felipe Cassuia, bom dia, especialista em urologia e saúde sexual masculina, professor de urologia na Universidade Estadual de Londrina, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, docente de urologia na Universidade Estadual. Experiência e interesse em novas tecnologias para o tratamento de tumores urológicos, cirurgia robótica, urológica e minimamente invasiva, infertilidade, saúde sexual, reconstrução uretral masculina e feminina, incontinência urinária. Ô Felipe,
Você não parou de estudar até agora, então, porque, cara, a cada novo problema, cara, quem para de estudar, para no tempo, né, cara? Bom dia. Bom dia, Marcão, bom dia aos ouvintes, seu Walter, professor Ricardo Brandina, que está aqui com a gente. Tô muito feliz em a gente estar reunido aqui para poder discutir um assunto tão importante para toda a população, assim como o Marcão falou. Novembro Azul é uma data que marca, não só lembrada da questão do câncer de próstata, mas a gente também alertar os homens para cuidar da sua saúde. Esse é o nosso grande propósito como urologistas aí da cidade. Muito bem. E o caçuia, é você que está assistindo, você que não está estudando, o caçuia tem 2,15 metros mais ou menos, e grande, parecendo o Ford. Como que é aquele cara que ganhou todas aquelas medalhas dos Estados Unidos? O Phelps. Cara, o tamanho do Phelps, cara, o tamanho o jeitão do Phelps. Você nadou muito, nadou? Eu tive uma fase, assim como o Dr. Ricardo também tive uma fase aí de atleta, né, de esportista. Acho que foi uma fase que tem alguns links aí com a carreira médica, né, a dedicação aos treinos, a nossa perseverança, foco, né? Foco. Disciplina. A gente traz isso um pouco para a nossa rotina de médico, de cirurgião. Acho que é uma fase que contribuiu bastante para a carreira profissional. E sabe o que eu acho legal, Marcão? Assim, eu fui lá atrás, em 2008, buscar essa tecnologia, que hoje robótica não é mais futuro, já é uma realidade. Sim, enfim. Hoje todo mundo comenta. Mas eu vejo que o Caçu e o Felipe, outros colegas nossos, né, mais jovens, eles não estão parados. O Felipe está indo atrás de outras tecnologias para outros problemas relacionados à saúde masculina e mostrando que quer continuar, quer dizer, não fica parado fazendo o mesmo. Né? Eu vejo ele e outros colegas indo atrás de coisas que eu já estou um pouco mais velho, então assim, eu não vou, mas eles querem ir atrás, então isso eu acho muito importante, mostrar que a medicina não para e eles estão indo atrás, então eu fico muito feliz. E Felipe, eu ir atrás é o seguinte, me parece que nós cada vez mais detectamos novos problemas, né? Antigamente, se olhar para uma pessoa assim, ela puxava o nariz e falava, é gripe, hoje você não tem certeza o que é. O cara manca de alguma coisa, tem uma dorzinha, você fala, essa é dor nas costas, tal. E aí você descobre que essa dor tem vários outros motivos, né? E principalmente no nosso dia a dia. Esse estresse que a gente convive, vive, o Covid que alastrou entre nós, o medo, tudo isso também joga para dentro, vamos falar não só dos homens, mas dentro do ser humano, o que a gente já tinha de tensão nervosa, que a gente tinha de emoção, mudou completamente, né? De 3, 4, 5 anos para cá, a coisa ficou muito mais tensa. Eu acho que descarrega isso também no homem, não descarrega? Com certeza. O que a gente percebe é que hoje a população está vivendo mais e está querendo viver melhor, né? Então, para que todo mundo consiga aproveitar mais os anos de saúde, a gente tem que incorporar essas novas tecnologias e procurar tratar não só as doenças, mas também prevenir e promover uma saúde global, né, de uma forma mais global, promover saúde e não só ficar correndo atrás quando os problemas aparecerem. Exatamente. E aí, o que nós fizemos? Por sugestão do Dr. Ricardo, Dr. Felipe, nós trouxemos um paciente. O paciente é o seu Walter Francisco Martins, ele veio com a sua esposa, a dona Maria Aparecida. Ele é um paciente oncológico, ele é eletricista e hoje aposentado com 71 anos. Seu Walter, eu acho que você já fez de tudo na vida, menos um tal do podcast, que é essa conversa boa que a gente tem. Isso é um podcast. Você tá vendo como que é uma conversa fiada, vai lá, troca ideia. É isso, não foi? Tranquilo. Tá gostando? Tá tranquilo? Tranquilo. Já deu uma relaxadinha? Já deu relaxada. Você percebeu que nós dois vamos fazer consulta pra esses caras, tá bom? Tá bom? Tamo junto. Nós dois, a sua esposa, a gente vai fazer umas consultas pra eles. Beleza. Tá bom? Beleza. Você nasceu onde? Eu nasci em Londrina. Você não... Sou londrina. Por isso, vocês não estão vendo... O seu Walter está com a camisa do Tubarão. Sempre torcedor. Sempre. Com certeza. Por isso que a gente fica preocupado. Por isso que mesmo quando a gente fica doente, porque o Londrina dá uma canseira na gente, né? Vai me dar, cara. Bastante. Mas você nunca desiste dele? Não. Quanto tempo vocês estão casados? Nós estamos há 48 anos, né? 48 anos? E aí você tocando sua vida tranquilo lá, você era daqueles caras, eletricista junto com as suas equipes. Você lá tá trabalhando, quando você passou de uma certa idade, o cara falou assim, aí, você tem apelido não? Valtinho. Valtinho. Ô, Valtinho!
Ô, Valtinho, vamos lá no médico, pro médico colocar o dedo no seu fiofó? Você fala, vou nada. Fiquei meio receado, né? No começo. Ficou, né, cara? Fiquei receado. A gente fica receado, sabe que precisa, a sua esposa tem certeza. Vai, Valtinho, vai, Valtinho. E aí você passou 40, não foi? 41, 42. Foi demorando. Você foi demorando. Foi passando pra não lá. foi, né, Valtinho? Foi, mais ou E menos isso aí. Mais ou Agora menos. você tem que ficar lá, e aí o Caçunha e o Ricardo foram ver você por dentro. Tá vendo? O Ricardo que me operou, né? Um grande amigo. Ganhei um grande amigo, tá? É mesmo? Um grande amigo. Na hora que a Amigo. gente tava aqui batendo papo, ele falou, eu vou ficar emocionado, porque eu vou falar com os meus médicos e tal. Eu falei, mas eu acho que é isso que é o dadivoso pro médico, né? Pintar um quadro, você entrega uma obra de arte. Eu falo pros cotovelos porque eu trabalho com comunicação. Eu imagino a dádiva do médico em salvar vidas. Rapaz, isso é fora do normal, é acima da média, não é? Tanto é que você se emocionou quando você falou, eles estão vindo aí e tal. Querendo ou não, amigo, o susto é muito grande quando você está vendo notícia. Bastante. Né? O susto foi grande. Grande, né? E graças a Deus ao Dr. Brandini aí, que ele me orientou, né? Me deu o conselho. Foi praticamente um pai para mim. É mesmo? Entendeu? Você teve dessa notícia. Sabe por que nós estamos fazendo esse programa? Porque eu quero assustar os marmanjos, cara. É verdade mesmo, porque normalmente você só fala meio superficial, e você não leva a pessoa que tem um câncer. Você não comenta a respeito. E as pessoas parece que se escondem um pouco atrás da palavra ou do medo. O baque é muito grande. O baque é grande? É grande. Aí, o que aconteceu? Sangrou? Teve algum problema, não? Não chegou a sangrar. Não. Graças a Deus, não. Mas quem fez sua cabeça para ir? Ela ou foi você que fez? Eu tinha feito a... Mente não, porque a mulher que leva a gente, hein? A mulher que leva a gente. Faz 4 anos que eu não fazia mais exame de toque. Ah, isso que eu quero saber. Então o senhor está com 71 anos, ele operou quando, Brandina? Faz uns 15 dias, né? Uns 15 dias. Agora? Recém-operado? Recém-operado. Então até 66, 67, você não parou? Parei, eu fiz o exame, depois parei 4 anos, né? Aí através de um amigo meu que tinha operado, o Dr. Brandini, e a família falou assim, vai fazer o exame. Aí fui fazer o exame, infelizmente deu positivo. Aí o chão caiu, né? E ele falou, ele que deu a notícia pra você? Ele deu. Mas olha, isso é um ser humano. Mas eu acho legal falar disso, viu, seu Walter? Porque trabalhar com câncer, o Felipe sabe disso, é difícil, mas tem uma parte que é a parte que eu acho que eu mais gosto do consultório, igual o senhor chegou com a sua esposa, a gente vê no consultório que a sua sabe, a gente vê, quando você recebe a palavra câncer, é muito forte, porque câncer vem associado com coisas pesadas, morte, né? Morte. E para próstata, especificamente, isso não é tanta verdade. Se você diagnosticar cedo, por isso que é tão importante essa nossa entrevista. Exatamente. Diagnosticando cedo, a chance de cura é muito alta. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando o seu Walter, a esposa, qualquer paciente que chega no meu consultório e chega igualzinho vocês chegaram, da mesma maneira que eu provavelmente me sentiria angustiado, família, esposa, os filhos angustiados, a primeira coisa é, óbvio, entender a doença, porque dentro do câncer de próstata tem vários níveis de gravidade, a maioria está num nível mais baixo, e a primeira coisa, lembra, seu Walter, é a gente tentar passar tranquilidade, ou seja, mostrar que a maioria das doenças não vai morrer daquele câncer, quer dizer, foi diagnosticado uma hora precoce, uma hora ainda que tem tratamento. E quando eu falo isso, acho que todos os pacientes que eu falo isso, é impressionante, mas assim, parece que, sabe quando dá aquela... Alívio. Assim, todo mundo chega achando que vai morrer. Né? E não Você foi com a sua esposa lá? Foi. Hã? Tava minha esposa. O caboclo é macho, mas não aguenta, né, cara? Na hora do desespero mesmo, o cara arreia e fala assim, vem, mulher. Essa é minha guerreira. Bicho, não é fácil não, né? Só fala baixinho aqui, a gente ouve a sua voz aqui também, da senhora também aqui pertinho, se a senhora quiser. Então a senhora fez a cabeça dele, vamos lá junto. Isso. Meu sobrinho tinha feito a cirurgia, né? E a gente sempre falava para ele, Walter, vai fazer o exame. Deixa para depois. Eu já tinha, inclusive, marcado uma consulta o ano passado. Ele pediu para eu desmarcar. Desmarca que eu não vou, não estou sentindo nada. Teimosão. Passou. Agora, eu falei, não, agora nós vamos, você vai fazer a consulta, vamos ver isso, não deixa passar. Aí veio o resultado aí, né? E no caso dele, como que é feito? É tão óbvio para vocês, Caçuia, Brandina, mas é feito assim. Então ele não teve nem suspeita, né? Não sangrou nem nada. Não. Foi simplesmente um exame, não é? Funciona da seguinte maneira, né? O que a gente chama de rastreamento. Né? Rastreamento
em palavras médicas, aí, no linguajar comum, significa procurar um problema, no caso o câncer, antes que esse câncer se manifeste de uma maneira grave, né? Então, rotineiramente, para um grupo de homens que a gente vai discutir depois, a gente realiza um exame de sangue, né, que é o famoso PSA. O PSA ele é uma molécula que está presente tanto em indivíduos que têm câncer, como indivíduos que têm próstata normal. Daí a importância do médico de conseguir interpretar esse exame, né? Principalmente o urologista, para saber lidar com esse exame. E esse exame de sangue é facinho de fazer? Esse exame de Todo sangue laboratório faz, a maioria faz. é um exame muito comum de Tá. fazer, né? Faz parte da rotina do homem a partir de uma certa idade. E complementar a esse exame, existe o exame físico, urológico, né? Então, o urologista examina a próstata do paciente através do toque retal, procurando áreas de endurecimento, áreas suspeitas, nodulações que vão indicar ou não uma suspeita antes mesmo desse paciente manifestar qualquer sintoma. E aí a gente vai corroborar aquilo que o Dr. Ricardo falou, né? As tecnologias hoje trazem um resultado muito favorável para o paciente, porque a doença é diagnosticada no início. Isso não seria o segredo, meu Deus do céu. Povo de Deus que nos assiste, que nos ouve. Se você descobrir antes, as chances são gigantescas. Sim, Depois não adianta correr atrás do prejuízo. Como é que você descobre antes? Está aqui o teimoso do Valtim. Né? Se começasse a fazer isso com 40 e poucos anos, com certeza absoluta o susto seria muito melhor. Falando nisso, o sobrinho seu tinha o quê para ele ser operado? O sobrinho? Tinha câncer de próstata também. Com quantos anos? Olha, 46 anos. É novo. Aí, ó, novo também. também. Operou com o Brandino também? Também com o Dr. Brandini. Aí operou com o Dr. Brandini, aí depois indicou. Isso, incentivou ele, né? Olha Aliás, só. nós que indicamos o Dr. Brandina para ele. Né? E aí ele veio, fez a cirurgia, não sentiu nada, foi assim, 100%, não reclamou de nada, Mas sabe? isso também, Brandina, já deu tranquilidade para Sim. Dona Maria Isso. e para o Valtim. Porque já tinha passado alguém da família. Sim. Porque olha a decisão de você fazer essa cirurgia de uma forma robótica. Rapidamente volta para casa, né? Sim. Não, e assim, várias mensagens muito importantes aqui, como o seu Walter. Ele não sentia nada. Quer dizer, ele foi lá fazer um exame. Poderia Isso que eu perguntei se facilmente... sangrou, não sangrou. Não. Poderia facilmente ter deixado mais 2 anos, talvez daqui 2 anos é uma história completamente diferente, né? Mas aí seu Walter? poderia ser tarde, né, doutor? Tarde. Ah, poderia? Poderia. Ah, Bidu, lógico que seria tarde. Mas você tá louco, mas nunca. Vai do céu, rapaz. Não. 71 anos você tem para jogar bola ainda, rapaz. A maioria dos pacientes não tem sintomas. Ainda bem que o meu homem de Deus. Eu falo, não tem coisa. Assim, para nós, médicos, esse resultado, o alívio, para nós é o que a gente fica mais feliz. E o mês de novembro, isso que a gente está fazendo, Marcão, aqui pela Pai Querer, tem um benefício muito grande para a população toda. Se a gente conseguir alcançar, que seja um homem que muda de ideia, ou a esposa, igual a Dona Maria, que leva ele ao consultório, acho que já valeu a pena. Exato, mas quando a gente faz aquela campanha milionário, eu sempre falo para todo mundo, nós estamos com mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? 7 bilhões e pouquinho. Minha opinião sempre é assim, se a metade ajudar uma metade, você não precisa ajudar muita gente. Ajude uma pessoa só. Se uma metade ajudar a outra, na verdade. Se um programa como esse, arrancar um cara do sofá, não é verdade? E perder o preconceito, porque você ficou aí 4, 5 anos sem o toque retal, sem fazer um exame de sangue. E não é caro esse exame de sangue, isso é facinho. Isso é normal, isso é uma coisa tão simples de se fazer. Hoje indico para seus amigos. Hoje indico para qualquer amigo meu. E converso com meus amigos que são mais velhos do que eu, da mesma faixa etária minha. E eu falo, vai fazer um exame, tem que fazer um exame. Inclusive teve um amigo meu que fazia 4 anos também que ele não fazia. Ele já foi fazer exame. Entendeu? O cara que depois de uma certa idade, parece que ele fica meio preguiçentão, não fica, cara? Ficava, não vou morrer desse negócio, não. Tal. Eu acho que nós, homens, somos preguiçosos. Só um pouco mais, né? Não, sem ser o caçuia, que é atleta. O caçuia é outra brincadeira. O caçuia para ficar preguiçoso com esse tamanho, não vai ficar preguiçoso nunca. Né? Mas parece que a gente, só não acha, Dona Maria, que os homens são um pouquinho, a mulherada um pouco, por isso que tem tanta viúva. Que os homens morrem mais, se cuidam menos. É verdade. Não é? Se bem que também tem muitas mulheres que deixam os exames preventivos para depois, né? Sim. Eu tive isso na minha família com a minha filha, que também ficou 4 anos sem fazer um exame preventivo.
e quando foi fazer tinha um câncer de mama. Olha só, Né? tá vendo? Bem agressivo. Agora, faz 2 anos que ela está em tratamento, né? Já está super bem, mas está em tratamento ainda. Aí a gente descobre o problema do pai, né? Também porque tinha deixado de fazer um exame preventivo, né? Como que o senhor lidou emocionalmente com as dificuldades para a realização da cirurgia? O senhor lidou? Como é que o senhor lidou? Aí vai lá, basicamente, você já me contou, vai lá, com o médico te deu a tranquilidade, mas Deu. e todo o restante? O restante foi meio complicado. Mas Deus foi grande e quando eu cheguei em casa, cheguei no desespero. Falei, onde que eu vou arrumar isso para fazer cirurgia? Meu Deus, como é que pedir para Deus? Né? Você fica emocionado, né, amigo? Você falou para mim que você ia chorar, né? Mas não é fácil. Mas fica tranquilo, não é fácil não, não é fácil não. Mas Deus foi muito bom. Previu muito para bom. você, né? E graça. Não, ao foi doutor tudo aí. bem. E eu lembro um dia É. que o senhor foi tirar a sonda, que tem 7 dias atrás, a gente deu um abraço forte, né? Foi. Foi um abraço gostoso, né? Verdadeiro. E foi bem emocionante, né? Foi. E é isso que a gente vê na maioria dos pacientes, Marcão. Desde que todo mundo faça, né, esses exames, a chance de cura é muito alta. E lembrando, o câncer de próstata é o câncer mais comum dos nós homens. 1 em cada 6, 7 homens vão desenvolver câncer de próstata ao longo da vida. Eu quero saber de vocês dois o seguinte, tem muita fake news. Diz o seguinte, todo mundo tem câncer, só não se manifesta. Alguns sim, outros não. As células estão todas elas lá, e quando ela fica meio louquinha, o troço aparece. A probabilidade de desenvolver algum câncer, qualquer câncer ao longo da vida é muito alta, né? É muito alta, né? Só o de próstata, acabei de falar, 1 em cada 6, 7 homens, né, Felipe? É muito, né? É bastante. Digamos assim, né? O câncer, de modo geral, é uma doença genética, né? Então, em algum momento, a regulação que o nosso corpo tem falha e a multiplicação das células começa a ficar desordenada. Quando isso acontece na próstata, a próstata, o câncer vai crescendo e se a gente não intervir, ele vai espalhar para outros órgãos do corpo e tomar grandes proporções, né? Mas a gente consegue hoje em dia, através desses exames que a gente comentou e das campanhas, né, principalmente da campanha do Novembro Azul, intervir nessa doença. Ele é um câncer que é facilmente diagnosticável, digamos assim. E você tem uma especialidade em fertilidade e saúde sexual masculina, porque também tem esse medo, né? A pessoa, cara, tem um câncer, puta, é tão perto, será que vai afetar a minha masculinidade, minha infertilidade? O que eu vou, a reconstrução minha de tudo isso? Existe no meu lado psicológico, né? Precisa trabalhar tudo isso, né? Com certeza, né? Eu acho que daí vem o link da cirurgia robótica. A gente está aqui com o nosso grande representante aí, pioneiro da cirurgia robótica. Antigamente a gente tinha muito preconceito com o tratamento mesmo do câncer de próstata, né? Todo mundo já conversou, já teve algum parente, algum familiar, amigo. O câncer de próstata, o tratamento do câncer de próstata, ele está associado a dois desfechos, né? Pode estar associado a 2 desfechos que tem a ver com a potência erétil, né? A famosa impotência, e o controle da urina. O que a gente vê com esses novos tratamentos é que a taxa de complicação vem caindo da maneira com que a tecnologia se desenvolveu. Então, hoje, o tratamento que a gente tem hoje e o tratamento que a gente oferecia no Brasil, na cidade, há 5, 10 anos atrás, é completamente diferente. É muito mais seguro, né? É muito mais seguro, o Dr. Ricardo pode falar melhor. Eu vi vocês operando, e eu tenho isso gravado, quem quiser, eu tenho gravado. O Dr. Brandina junto com você, os dois, e o Felipe junto, dividindo o mesmo paciente, né? Porque vocês operam juntos também. E você dizendo, estou preservando, olha que ficou preservado isso. Eu me lembro, eu tenho essa filmagem, eu falei, rapaz, que prática, que habilidade. E sabendo tudo isso, que há uns anos atrás você não conseguia ver como o robô vê hoje por dentro. O cara vê tudo, não é? Assim, a precisão é muito grande, né? E já é uma realidade, né? Assim, a cirurgia robótica a gente tem disponível na região, em Londrina, então os pacientes que estão ouvindo saibam que você não precisa sair de Londrina para receber um tratamento hoje de primeiro mundo. A gente tem aqui disponível não só robótica, como outros tratamentos. Então, Londrina, nós temos pessoas muito bem capacitadas
é fácil fazer uma pesquisa e saber quem está bem treinado e capacitado. E só voltando na parte psicológica, lógico, a gente tem muita confiança na parte técnica, né? Mas nós, como médicos, a gente tem que saber lidar também com essa parte psicológica mesmo do paciente, né? Nós temos que saber acolher, passar tranquilidade, e não só simplesmente passar números. E acho que é muito importante, tão importante quanto a parte técnica, é o acolhimento com a esposa, com os filhos, com o próprio paciente. Lembrar que o Walter não é uma próstata, o Walter é uma pessoa que tem uma família por trás. Como ela falou, a Dona Maria falou, uma filha acabou de passar por um problema grave também. Então ele vem de um momento difícil, então a gente tem que saber acolher. Isso é tão importante quanto tratar o câncer. Muito bem. Psicologicamente também as pessoas ficam extremamente afetadas e nós queremos sim um ombro amigo. Chega nesse momento, meu amigo, o chão some, tudo fica preto, você grita para Deus, vai falar, agora, meu amigo, eu quero ver, né? É isso mesmo. Amigão, seguinte, seu voto, pronto, o primeiro bloco já foi, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial, a gente toma uma aguinha, o senhor já está relaxado e a gente volta daqui a pouquinho a conversar a respeito de, não só o câncer, mas esse lado psicológico, o apoio que os médicos nos dão nesses momentos e a capacidade que os nossos médicos têm na nossa cidade. Tá bom, seu voto? Tá bom, Dona Maria? Então a gente já volta. Vamos sair daí, 91,7 já volta com o Novembro Azul. Muito bem, amigos, nós estamos de volta com o Dr. Ricardo Brandina, Dr. Felipe Cassuia e o paciente Walter Francisco Martins, junto com a sua esposa Maria Aparecida. Ele é o Valtinho, torce para o Tubarão e pro Corinthians também, não é? Não. Pro Palmeiras. Pro São Paulo. Qual outro time você em Londrina? Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. É mesmo? Verdade. Que maravilha. Só torce para algum time, Dona Maria, ou não? Pro Corinthians. Aê, muito bem. Só dá licença que eu vou só falar com ela agora. Tranquilo. Que maravilha. Família inteira é corintiana lá em casa. É mesmo, só eu que não sou. Só você que não é? Só eu. Põe pra fora de casa. Dá moleza mesmo. Tá quase. Tá quase. Não, mas agora operou. Ele sofreu muito depois da operação? Sofreu antes. Não, o homem sofre antes de medo. Ele tava com bastante medo. Mais medo. Foi lá, doutor Brandino, deu aquela relaxada nele, olhou olho no olho e falou, ô peão, e aí, caboclo? Tá louco, rapaz? Agora, alta tecnologia. Né? Alta tecnologia. Você tem que confiar... Além de Deus, é verdade. Doutor Brandini dá uma segurança, pra gente incrível. Incrível. Por isso você ficou mais relaxadão. Operou, ficou quanto tempo no hospital? Foi um dia e meio, 2 dias, né? 2 dias. Um dia e meio, né? Não, foi um dia, foi. No outro dia você foi embora. No outro dia você vai embora. Fui embora. Comeu aquela comida gostosa do hospital. Antigamente a comida era ruim, hoje é gostosa. Hoje é boa. Hoje a comida antigamente era só pôr na papona. Hoje os caras aprenderam que a comida tem que ser boa. Rapidinho você foi pra casa. Foi. E aí foi se recuperando, Tô me recuperando. Tá quase já namorando com a Dona Maria ainda não? Quase. Tá quase? Vamos lá! Que maravilha! O Felipe, tá aqui o Valtinho, seu Walter e a Dona Maria. Mas chega no momento em que nós estamos falando de quem teve o problema e está procurando a cura, não é? E procurou um especialista. Mas e aí, cara? E pra gente, né, não chegar a isso? As precauções, alimentação, treinamento, parece que é óbvio, mas vocês dois doutores, vocês estão lá todos os dias com pacientes, até muito novos. O que aparece mais para vocês? É o cara que é obeso? O cara que é mais preguiçoso? É aquela história que você fala, cara, isso dá em qualquer um? Ou se a gente verdadeiramente se alimentar melhor, tomar conta do corpo, as chances são menores? Olha, Marcão, o câncer de próstata, ele é um câncer que tem um impacto genético muito forte, né? Talvez mais do que o impacto ambiental. Mas, então, os principais fatores de risco para desenvolvimento do câncer de próstata, homens da raça negra, a gente sabe já que tem um risco de desenvolvimento de uma doença mais agressiva. Então, né? não é fake. Não é fake news. Não. Né? Esses homens a gente tem que ter uma atenção diferenciada, né? E principalmente aqueles que têm um histórico familiar positivo, justamente pelo fato de o câncer de próstata ter esse impacto genético muito grande. Mas a gente sabe que o reflexo da saúde masculina é o estilo de vida que ele tem, né? Então, bons hábitos de vida, procurar fugir do sedentarismo, fugir do sobrepeso, ter uma alimentação saudável, um bom padrão de sono, tudo isso ajuda a gente a ter uma saúde masculina global
positiva, né? Isso, sem dúvida, vai impactar nos fatores inflamatórios e no desenvolvimento de doenças como, por exemplo, o câncer. Mas o câncer de próstata ele pode dar, inclusive, em indivíduos que são tidos pela sociedade, de uma forma geral, como indivíduos saudáveis, atletas, enfim, né? Justamente pelo fato dessa carga genética ser tão importante no câncer de próstata. Você falou carga genética, né? E tem isso, né? Uma porcentagem, vem assim, meu avô teve, né? Meu pai, meus tios, e aí vai passando para frente. E o restante, parte disso também, é o convívio que a gente tem com esse montão de produto que, cara, a gente só come coisa industrializada. Sim. Não é verdade? E como o Felipe falou, assim, a gente fala que o câncer de próstata, a idade, quanto mais a gente vai envelhecendo, maior o risco de a gente desenvolver o câncer de próstata. Por exemplo, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é fazer um check-up a partir dos 50 anos, mas um check-up, esse rastreamento, um check-up, né, em termos populacionais. Mas olha um exemplo do teu sobrinho, com 46 anos, né, operei um câncer de próstata. Então eu falo que não tem idade para começar, né? A gente, a partir pelo menos dos 40 anos, eu recomendo sim, para procurar um urologista para pelo menos seguir uma orientação, porque, como o Caçuí falou, tem um componente genético que a gente não tem como saber quem. Tem pessoas que a gente sabe que tem um risco maior, né? Raça negra, quem tem um pai ou irmão com risco, a gente sabe que tem que ter uma atenção diferenciada. Mas eu acho que a gente tem que, aqui nesse programa hoje, a mensagem não existe uma idade, né? Quanto antes você procurar um urologista para começar uma orientação. Não estou falando que todo homem de 40 anos vai precisar de um toque retal, não. Eu estou falando para ir lá e conversar, né? E ver o que precisa ser feito, exames laboratoriais, orientações, eu acho que é importante. A cirurgia robótica é indicada para todos os casos de câncer de próstata ou existem critérios específicos para cada recomendação? Então, hoje a gente tenta personalizar o câncer de cada paciente, como eu falei para o seu Walter quando ele veio comigo. A gente não trata todo mundo da mesma maneira. Então tem alguns dados que a gente recebe tanto do PSA, que é aquele exame de sangue, do toque retal, dados da biópsia de próstata, que a gente consegue classificar os pacientes em pacientes de risco. Assim, quando eu falo risco, é risco de essa doença ser uma doença mais grave, do paciente vir a morrer da doença. Então, conforme a gente classifica esses pacientes, a gente propõe tratamentos diferentes. Hoje, como a gente está vendo os homens procurar cada vez mais os médicos, a gente diagnostica mais cedo e uma doença numa fase mais inicial, que é o mais comum hoje. Se diagnosticado na fase inicial, a chance de cura é mais de 90%. Né? Então, por isso que eu falo, o melhor tratamento é a prevenção. Para esses pacientes, como o caso do seu Walter, uma doença inicial, a gente tem algumas opções. Inclusive, alguns pacientes que têm um risco até muito baixo, tem uma opção de não fazer nada. Mas não fazer nada, ficar observando e fazendo biópsias anuais. Você pode até não tratar. O risco é tão pequeno do câncer desenvolver e crescer que a gente pode só ficar observando. Isso é chamado de vigilância ativa. Isso é muito comum no Canadá e nos Estados Unidos. Mas isso é para um grupo bem restrito de pacientes com uma doença pouquíssimo agressiva. Para a maioria dos pacientes com a doença um pouco mais, com risco leve, mas precisa de tratamento, aí sim, uma opção seria a cirurgia e existe uma radioterapia, por exemplo, e outros tratamentos. Mas hoje, com a tecnologia que a gente tem em mãos, óbvio, eu sou cirurgião, o Felipe também tem o viés, né, de ser cirurgião, mas hoje no nosso consultório a gente trata tanto paciente com câncer de próstata, os resultados são tão bons que hoje a tecnologia vem associada, né, a cirurgia robótica, pode-se tratar todos os pacientes com doença de baixo risco e a gente pode, inclusive, tratar pacientes com doenças mais agressivas que antigamente a gente até não tratava. Qualquer cirurgia, Marcão, que a gente pode fazer aberta, pode ser feita com robô. Qualquer uma. Não tem cirurgia que não tenha indicação de ser feita de maneira aberta, que se fazia antigamente, que não possa fazer com robô. Só que com os benefícios que o robô traz, né? Cara, eu tô vendo o Elon Musk fazer de tudo. Até foguete da ré. Né, cara? Foguete da ré. Deu. O foguete deu ré, os carros estão voando e por aí vai. Eu estou imaginando na saúde, se tiver investimento de bilhões, o que nós teremos em breve, em Caçoeira. Tem coisa pelo mundo por aí que não está acesso ainda a todo mundo, né? Eu tenho uma pergunta aqui depois sobre o tratamento no sistema de saúde. Mas esses tratamentos especiais que rodam o mundo, hoje já tem cirurgia feita em um país e o paciente está em outro país. Né? Sim, o Dr. Ricardo recentemente teve aí alguns eventos, né? Hoje em dia o que se fala muito na cirurgia robótica
já não é mais sobre benefício, isso aí já é uma coisa estabelecida, né, digamos assim. A gente está na era de cirurgia à distância, né? O cirurgião em um país, o paciente em outro, inteligência artificial... E há cada vez mais. Inteligência artificial cada vez mais beneficiando isso tudo. Sim. Na verdade, antes do tratamento mesmo, a gente já tem as tecnologias ajudando o paciente e o médico, né, a chegar num tratamento personalizado. Já nas ferramentas de diagnóstico, a gente já tem novas tecnologias, saber se vale a pena ou não recomendar. Por exemplo, o Dr. Ricardo falou de se é um paciente que vai ter benefício em você acompanhar de perto aquela doença sem intervir cirurgicamente, ou aquele paciente vale a pena intervir. Então, tudo isso está se modernizando e a gente não pode ficar para trás, né? Diagnóstico também, né? Até certeza. O próprio diagnóstico, né? Ferramentas de diagnóstico, né? Porque, assim, a inteligência artificial vai mudar completamente a medicina, isso eu não tenho dúvida, já está mudando, né? Porque o que é a inteligência artificial? Você alimentar um computador com bilhões de informações. O robô é um computador, né? Um computador que e a gente consegue compilar essas informações, especificamente de cirurgia robótica. Existe já a pergunta sempre fala, o robô vai operar sozinho, né? O robô hoje não opera sozinho. Então, assim, o robô é uma plataforma que o cirurgião tem que estar treinado, ele reproduz os movimentos do cirurgião. Mas a gente está caminhando para fazer com que o robô nos auxilie em momentos mais difíceis, porque ele está sendo alimentado com um monte de informação que vai ajudar o cirurgião. Exato. Telecirurgia é realidade hoje já. O Felipe falou, eu estava agora na França, no Congresso Europeu de Cirurgia Robótica, fizeram uma cirurgia, um médico em Bordeaux, na Espanha, operando um paciente em Xangai, na China. Eu vi a cirurgia inteira, parecia que estava dentro da sala, sem nenhum atraso. Minto, você deve saber melhor que eu, 0,3 milissegundos de delay, quer dizer, nada, né? Então, hoje é uma realidade e quer dizer, o benefício só vai trazer benefício para os pacientes. O senhor na sala, quando o senhor chegou na sala, você viu aquele robozão com aqueles bração, tudo assim, você falou, ei, tô chique agora, né, rapaz? O senhor lembra? Não lembro. Você não lembra? Não lembro. Eu lembro. Só para você ter, dona Maria, eu lembro, estava o Caçuia e o Brandina operando um paciente, se eu não me engano, foi no evangélico mesmo. Aí ele levantou para tirar fotografia com eles. Ah, é verdade. Eu falei, o paciente, o que é? O cara estava tão espertão. Ele levantou o corpo na maca, sentou na maca e tirou fotografia com a equipe. Eu falei, cara, o cara deve estar muito em paz, muito tranquilo. Ele quis registrar aquele momento. O Caçuia do lado, o Brandinho do outro. E são várias pessoas numa sala cirúrgica, né? Você viu? É que o senhor não viu, vou contar para o senhor. Mas umas 10 pessoas. O que aconteceu, Marcão, é o seguinte. Eu lembro a hora que eu entrei na sala e a hora que eu estava no quarto. Aí deram uma moça louca pro senhor? Eu já estava no quarto acordado. Deixa eu fazer uma pergunta dele. O senhor tomou choque forte, não? Bastante. É mesmo? Bastante. Fala que melhora o sangue, melhora o troço, tomou choque. É igual picada de abelha. Que faz... Mas a grande vantagem é que eu entrei no centro cirúrgico, né? Consciente. E saí, quando eu acordei, já estava no quarto. Sim. É mesmo? Já. Aí, sabe que é legal quando o médico passa lá depois, né? Fala como vai o senhor, é legal isso, né? Aquele momento especial, não é? Que legal. Quando vocês eram pequenininhos, vocês dois médicos, vocês frequentavam essas coisas de médico, assim? Tinha essa... Porque eu gostaria de ser motorista de caminhão, pequenininho. E depois eu queria ser lutador de boxe. Depois eu queria ser paraquedista. Eu não decidi muito direito. Mas tem muita gente que fala, não, eu gostaria de ir para eu gostaria de ir para a área da medicina. Porque se emociona quando o médico... Eram amigos meus que disseram assim... Minha mãe estava doentada, ou meu pai, se emocionava quando o médico voltava ao quarto depois... Quando você volta de uma cirurgia, né? Que aquele momento é um momento especial, né? Para vocês passaram por isso, Brandina? Você chegou a ter esse momento? Caçuia também? Eu, na verdade, assim, quando era criança, por conta do meu pai, né? Eu convivi muito com a medicina. Então, assim, era uma época que não tinha celular, não tinha nada. Então, eu ligava em casa, às vezes eu atendia a ligação. Minha mãe sabia dar mais informação para os pacientes do meu pai, de tanta informação que ela passava. Eu lembro, a gente almoçando, ligava em casa, aí meu pai atendia, então, e eu ia passar visita com ele às vezes. Então, eu tinha esse contato. Visita que fala, né? Mas ele deixava ali no estacionamento. Mas eu lembro muito esse contato com a parte de medicina. Mas só depois que eu tive... decidi ir para a medicina mesmo, né? Foi depois que eu já estava um pouco mais velho, eu via meu pai, tinha esse relacionamento muito forte, né, com ele, eu decidi. E o você, Caçuia?
O meu contato foi mais tardio, né? Minha família é do ramo de tecnologia, ninguém é médico. Grande caçuia. Teu pai é um gênio da tecnologia. O pai dele eu conheço quando tinha cabelo, cara. Lembro do Marcão há muito tempo já. Você era em menininho, algum momento né, cara? com meu pai. Mas eu fui para a área médica mais tarde, né? Mas é fácil gostar de medicina. A gente tem que gostar de paciente, na verdade. A gente tem que Gostar de gente, né? Gostar de gente. Gostar de cuidar, gostar de explicar, gostar de consultório. O cirurgião também gosta de consultório, gostar de explicar, ver o paciente, como o seu Walter, por exemplo, sair mais tranquilo depois de uma consulta. A cada paciente aprende. Não é a mesma coisa, né? Aprende, não aprende? Por isso que eu estou falando assim. IA. Se uma IA colar no robô do jeito que vocês dois operam, daqui a pouquinho ela está sabendo fazer quase tudo. Porque vocês dois juntos operaram quantas pessoas? Já tem aqui, acho que mais de 500, assim, desde que a gente começou no Hospital do Coração, com certeza já foram mais de 500 pacientes operados, né? A IA está aí. Se fosse para pegar todas essas informações, não é verdade? Sim. É isso. IA nada mais é do que o acúmulo de informação no equipamento. O equipamento de vocês está mais do que testado. Então, seu Walter, só não foi feito um teste. Os caras já estavam bons quando foram pesar você. Com certeza. E a cada paciente vem um desafio diferente. Um mais obeso, um mais novo, um mais velho. Com certeza. Né? Um de cor diferente. Você falou mesmo, a raça negra é uma que tem mais probabilidade, na verdade. Homens, né? Homens. Sim. Né? Depois de uma certa idade, principalmente. Além de probabilidade, a gente enxerga doenças, diagnostica doenças em fase mais avançada. Por isso que o rastreamento na população negra é um rastreamento mais... com uma atenção maior, digamos assim. E tem que ser mais precoce. Tem que ser mais precoce. No geral, as sociedades recomendam 5 anos antes do que a população geral. Então, se é 45, 50, que faça com 40, então. A sociedade fala 50 e 45, mas como eu falei, eu acho que assim, não tem essa, é uma idade, né, qualquer idade já é uma idade que a pessoa, mas o Caçuia falou, tá certo. Quem tem histórico familiar, raça negra, tem que procurar mais cedo, sim. Muito bem. Amigos, nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Falaremos do Corinthians daqui a pouquinho. Tô brincando, falaremos não. A gente vai continuar com Novembro Azul, com Ricardo Brandina, Felipe Caçuia e o seu Walter e a dona Maria. O seu Walter está aqui, firme e forte e tubarão na veia. A gente já volta. Muito bem, amigos, estamos de volta com um bate-papo sobre o Novembro Azul. E é um bate-papo mesmo descontraído, porque... a própria doença já é muito séria, a palavra câncer, não é? É muito sério, tumor é uma coisa séria, não é verdade? Doença já deixa a gente tudo para baixo, todo mundo fica muito chateado, magoado. Ok, é sério mesmo, tem que ser tratado a sério. Mas não é você colocando um pouco de alegria, um pouco de humor, um pouco de descontração, que a gente não vai, da mesma forma, discutir, elucidar e tratar esse assunto, que é sério, de uma forma um pouco mais descontraída. Por isso que, nesse bate-papo, o Dr. Ricardo Brandina e o Dr. Felipe Caçuia trouxeram aqui o seu Walter Francisco Martins e a dona Maria Aparecida. Ele é um paciente oncológico, eletricista, hoje aposentado com 71 anos, torcedor fanático do Londrina e já com a saudona lá em cima. Top! Já vai passear, já vai pra praia, já vai namorar, tá tudo certo, o peru tem 15 dias, felizão. Não é verdade? Verdade. Tá feliz? Bastante. Realizado? Realizado. Que maravilha. E aí? Vamos lá. Então, detectou, a gente já sabe os tratamentos, né? O caminho para se fazer tudo isso, mas quais são, Dr. Ricardo Brandina, os direitos dos pacientes com câncer de próstata em termos de acesso ao tratamento pelo sistema de saúde? Como é que se paga uma tecnologia tão eficaz, tão moderna, com um robô assim, tão caro para trazer ele para Londrina? Porque ele veio para Londrina. Sim. Ele não é do Brasil. Ele foi comprado aqui por alguns hospitais. Essa é uma pergunta muito boa, porque no momento que a gente tem o diagnóstico do câncer, a gente está querendo propor o que tem hoje melhor e tem que saber se isso, né, é coberto pelo plano de saúde. A cirurgia robótica, a plataforma robótica, uma tecnologia relativamente recente no Brasil e ainda não está no rol de procedimento da ANS. Durante muitos anos, somente uma empresa teve a patente, né, do robô, e por isso o robô sempre foi muito caro, porque era uma empresa só. Essa patente caiu, agora novas empresas estão entrando no mercado, os custos estão caindo, mas pelo fato
da robótica não estar no rol de procedimento da ANS, os planos não são obrigados a pagar ainda. Então, os pacientes com plano de saúde, os planos pagam a internação a parte laparoscópica, mas o paciente tem que complementar, sim. E esses valores, muito importante falar, vêm caindo, principalmente porque a gente está tendo novas plataformas. Antigamente a gente tinha uma plataforma robótica aqui em Londrina e uma em Curitiba, no Paraná. Agora em Londrina nós já temos 2 hospitais com um robô, cidades em volta também com plataforma robótica, e isso faz sim, uma competição faz com que os preços caiam, e os hospitais acreditam nessa tecnologia, investem. O robô é um investimento muito caro para o hospital, mas eles entendem o benefício para o paciente e eles estão tentando disseminar, quer dizer, alcançar mais pacientes. Então está ficando mais acessível. Quanto mais se faz, mais barato vai ficar. E obviamente que nós, como médicos, a gente tem que entender a situação de cada paciente, porque existe também um custo para o hospital, existe um custo de honorário médico que é discutido entre cada caso. Mas isso a gente está tentando deixar mais acessível possível para os pacientes. E obviamente que, se depender da gente, a gente nunca vai deixar de operar ninguém por conta disso, né? Um exemplo aqui é o seu Walter, que foi operado por nós, né? Ô, Sr. Walter, o senhor comentou comigo que, além do fato de ser diagnosticado, depois quando chega em casa, aí você senta com a esposa e fala, e aí, como que eu vou pagar isso? Então... E o senhor conseguiu pagar? Graças a Deus. A ajuda da família, né, que me ajudou bastante, meus irmãos. E quando eu cheguei lá, os amigos também me ofereceram dinheiro. Entendeu? Eu tive bastante amigo que me ofereceu. Falei, não, você pode fazer cirurgia e tal. Aí meu irmão me emprestou, né? Falou, ó, você não precisa nem me pagar. Ele praticamente bancou a cirurgia inteira. É isso que a gente estava comentando que... Ela e meu filho. E o Brandina também, o Caçuia, esses caras são abnegados, né? Eles são abnegados. Agora, bem entendido, tudo consegui por causa do Brandini também, tá? Porque isso aí foi um pai para mim, senão não teria conseguido, tá? A orientação dele, o amor que ele teve comigo, entendeu? A amizade que nós... Sim. Daqui para frente, um dos melhores amigos que eu tenho, sinceros, entendeu? Olha que legal. Um ser humano que ele é. Eu vou fazer o seu Walter virar um corintiano ainda. Mas aí sim, cara. Da próxima vez que ele abrir o senhor, que ele não abriu, né? Porque a operação robótica é só uns furinhos, né? Cuidado, porque ele pode trocar o coração. Aí se trocar o coração, botar um corintiano aí dentro. Aí... Tô brincando. Mas olha, ali foi espetacular. Tanto ele como a Luzinete. Né? Luzinete, ela vai ouvir isso. Grande Luzinete. A Luzinete é maravilhosa. A Luzinete é a secretária Mor. Manda um abraço. Ela não perde. Um abraço aí, Luzinete, para você, Luzinete. A Luzinete. O que é Luzinete? Luzinete nada mais é do que a secretária Mor, a diretora-presidente do consultório Dr. Brandina. Um ser humano incrível, tá? Ela sabe a vida de todo mundo, ela conta as coisas, é verdade. Ela te acalenta, ela te acalma, o que você precisa, calma. Não é verdade? Ela consegue tomar conta de um processo. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque a gente está trabalhando com pessoas, a gente está falando de alta tecnologia, né? Vocês dois são estudantes o tempo todo. Vocês se formaram, mas vocês não vão parar de estudar nunca, nem o Caçuia nem você, não é verdade? Porque a tecnologia está aí para ser aprendida por esses médicos, não é verdade? Só que é necessário esse outro lado que aí vocês trouxeram, do ser humano. E aí entra uma secretária dedicada como ela, não é verdade? Dedicada, atenciosa. É diferente. Você sai de lá com o coração aliviado, conversando com abrandado, ela. Né? Abrandado, exatamente. Muito bem. Ela trata todos nós de uma forma muito, muito carinhosa. Ô, Caçuia, isso é importante, né, Caçuia? Você está com quantos anos, Caçuia? Eu tô com 33. Cara, o Caçuia parece que está com 53. Não, do jeito que ele estudou aqui, cara. O Caçuia deve ter aqui uns 25, 30 estudos diferentes aqui. Membro titular, docente, professor, experiências. Você entrou na medicina com quantos anos? 14? 13? Eu entrei na medicina com 19 anos, em 2010. Aqui? Aqui em Londrina. Que maravilha. E não parou mais de estudar, né? Não, isso que é importante. E eu vejo vocês dois. Quem estiver nos assistindo, quem estiver nos ouvindo, não vai ver imagens. Quem está nos assistindo tem imagens, não é, João? Tem imagens de vocês dois trabalhando juntos. Cara, é muito interessante. Eles trabalham de uma forma muito competente. E outra coisa, a equipe que vocês têm dentro da sala cirúrgica é gigantesca. Sim. O senhor não viu?
A senhora não viu. Os 2 e mais uns 14 lá dentro. Tem gente para tudo quanto é lado, cara. Uma equipe... E tem que ser bem treinado. Quer muito dizer, bem treinada, né? Tem que ter uma equipe. Quando eu falo equipe, vai desde equipe médica, então... eu não opero sozinho, né? Hoje a minha equipe é o Dr. Felipe Cazu e o Dr. Mauro Borges. Assim, eu dependo muito deles, né? Além da enfermeira, da instrumentadora, do anestesista, tem uma parte de engenharia por trás. Quer dizer, é uma equipe enorme para fazer aquilo funcionar, né? É grande, né, cara? As imagens estão aí. Normalmente a gente vai para fazer as imagens exatamente para isso, para poder postrar depois do lado de fora, porque tem muito médico, Brandina, que gostaria de ser um cirurgião robótico. Caçuia está aí. Nadador, novão, né? O pai caçuia, você não conheceu o pai dele? Não conheci. Não, o pai dele, genial. Eu vou falar de uma amizade que eu tenho com o pai dele com 30, então você era menino. O pai dele já era um gênio da tecnologia, da informática, 30 anos atrás. Já era, sempre foi um cara acima do tempo. Então, com certeza, o DNA dele é um DNA de pesquisador, ok. Mas e aí? A gente tem um paciente, você tem toda aquela equipe em torno de você, e às vezes você tem um médico que passou dos seus 50 anos, 60 anos. Como que esse cara ele consegue se adaptar à cirurgia robótica? Ele tem muita experiência do modelo mais antigo. Ele se adapta? É fácil de aprender? Demora para aprender? Então, o Felipe vai falar especificamente como é o processo para o médico ser certificado hoje, poder aprender a robótica. Vou falar da minha experiência pessoal. Eu estou com 46 anos, eu fiz o meu treinamento fora do Brasil com 40, faz 5, 6 anos, 39, 40 anos, então já numa fase mais avançada. Eu acho que quanto mais tarde, eu acho que tem uma curva de aprendizado maior. Para mim é nítido que os médicos jovens, eles já pegam essa tecnologia muito mais rápido. Eu não sei se é porque estão mais acostumados com videogame, joystick, mas... a gente brinca, mas é verdade. Mas já, e outra coisa, para eles, a robótica hoje é uma realidade já, faz parte do dia a dia. Quer dizer, na minha época, eu fui ter contato com robô com 39 anos, 40 anos, e aquilo só tinha nos Estados Unidos. Para mim, aquilo era um negócio, assim, eu falei, acho que eu nunca vou conseguir operar com... Antes que eu me esqueça, quantos robôs tem em Londrina? Hoje nós temos duas plataformas disponíveis em Londrina, no Hospital Evangélico e na Santa Casa de Londrina, e a tendência é o que acontece nos Estados Unidos hoje. A tendência é ter mais. A tendência é todos os municípios, né, em cidades até menores, ter a plataforma robótica. Isso vai acontecer. Aberto para muita gente. Isso é legal. Aberto, né? Porque vem muita gente da região para cá. Você tem paciente que vem, vocês têm pacientes que vêm de muitas regiões de longe, né? Até do Acre a gente já teve paciente. Veio do Acre. Você está brincando? Sério. Porque já, por algum motivo... Já foi diagnosticado lá? Ou foi diagnosticado lá, ou veio fazer um check-up, foi diagnosticado aqui. Mas muita gente do Mato Grosso, Paraná, do Sul, quer dizer, a gente recebe e acaba, ou porque operou algum parente, algum amigo. Você está ministrando aulas com robô? Sim, a gente faz. Aliás, um dos objetivos que a gente tem não é só, né, enfim, operar, a gente tem que disseminar essa tecnologia. Não adianta ficar 2, 3 médicos dominando essa técnica, então não adianta ter 100 plataformas robóticas, só 5 cirurgiões operam. Então hoje a gente tem uma missão sim de disseminar essa tecnologia. Então, hoje os urologistas mais novos do que eu, como o Felipe Caçuia, enfim, outros colegas, já sabem operar muito bem. Quer dizer, né, na minha idade, na idade que eu tinha, a gente nem tinha essa tecnologia. Mas eu acho que os mais novos têm por algum motivo, têm uma facilidade. Um deles, eu acho, porque já é uma realidade. Então, os residentes hoje, residente é aquele médico que está no processo de formação ainda, ele passa hoje pela cirurgia robótica, né, já aqui no Brasil. Ele vê. Ele passa, né? Não é que ele passa, mas ele vê. Então, assim, ele já tem um contato, ele sabe que existe, quer dizer, algo que está lá no dia a dia. O robô está aí. Antigamente você dizia, mas você não tinha ele perto de você. Não. Ou você tinha que ir para os Estados Unidos ou outro país. Né? A gente fala dos Estados Unidos, mas ele é disseminado em vários países. O Caçuia, é fácil de aprender, Caçuia? Olha, vai muito disso que o Dr. Ricardo falou, né? Londrina sempre foi uma cidade pioneira, a gente teve muitos expoentes aí da urologia, começando o Dr. Lauro Brandina e todos os alunos que ele deixou aí. Então a gente aqui em Londrina
especificamente na área da urologia, a gente sempre foi exposto a essas tecnologias desde muito cedo. Eu, por exemplo, eu já tinha ouvido falar, eu já sabia que o Ricardo estava estudando lá fora. Eu lembro até que eu tentei fazer um estágio lá, mas aí, bem na época, eu rompi o ligamento do joelho jogando bola, enfim. Tá vendo? Mas eu fui visitar o AC Camargo em 2019. Eu estava no primeiro ano da residência de urologia. Eu fui lá, vi uma cirurgia, não sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí depois, que o Ricardo veio para Londrina e capacitou também outros grandes urologistas que a gente tem na clínica, grandes professores da universidade, isso tudo foi se tornando natural para nós. A gente ali consegue transmitir conhecimento na universidade para os alunos. A residência da universidade já tem contato com o que é a plataforma robótica, conhece a diferença do pós-operatório, do intraoperatório, e isso tudo vai estimulando o profissional a procurar se capacitar. Mas hoje é tudo muito bem regulamentado, Claro, você tem que ser médico, isso leva um tempo, são 6 anos de medicina. Para você ser cirurgião geral, hoje você tem que fazer uma residência de 3 anos. Especificamente na urologia, que é uma sub-área cirúrgica, uma subespecialidade, são mais 3 anos. E aí, depois disso, você passa por um processo rigoroso de provas teóricas, de acompanhamento de cirurgia, de horas de simulador e provas práticas, sob a supervisão de um avaliador, para você conseguir essa certificação, digamos assim, E aí, depois, um tempo ainda com o que a gente chama de proctoria, É como se fosse um médico tutor para estar ali do seu lado, um cara que tem experiência e vai estar ali te conduzindo na cirurgia, ajudando você em alguns momentos mais difíceis, para depois você realmente ficar totalmente autônomo, digamos assim. Eu vi vocês dois conversando muito. Sim. Na operação. O senhor não viu porque o senhor estava dormindo. Você entendeu? Só estava dormindo. Mas nós que não vamos fazer as reportagens, a gente fica fazendo a parte da gravação, cara, é super ágil. Eles conversam o tempo todo. A equipe toda conversa. Olha, estou fazendo tal coisa, cuidado ali, pega de tal lado. É muito interessante. Sim. É muito vivo, é muito dinâmico. O médico verdadeiramente não opera sozinho. No robô, você não opera sozinho. Não. Na verdade, eu nem preciso pedir, assim, quando um está auxiliando o outro, a comunicação às vezes nem precisa muito. Eu já sei o que ele quer, ele sabe o que eu quero, então a gente vai meio que operando juntos. Isso é muito importante para o resultado. Então, quando você pega alguém que está começando, ou um centro que está começando, obviamente que é uma cirurgia mais demorada. Então, a gente já está numa fase já bem avançada. Então, Londrina hoje está, de novo, acho que está um centro já bem, um centro de excelência. Com esses 2 hospitais com os robôs, Normalmente demora quanto tempo uma cirurgia? Média. Então, depende muito, como eu falei, do paciente, da experiência do cirurgião, mas hoje um cirurgião bem capacitado, uma cirurgia em torno de 1 hora e meia, que a gente fala operando mesmo, Porque até a gente começar a operar, tem que fazer anestesia, tem que posicionar o paciente, tem que colocar o robô certinho em cima do paciente. Mais ou menos isso. Muito bem. Amigos, estamos indo para o nosso último bloco. Dona Maria, seu Walter, momento para vocês mandarem beijo para todo mundo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui pela 91,7. A gente já volta, tá bom? Não sai daí!